É um prazer estar de volta com os irmãos. Desejo-lhes boa noite, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Convido-os a abrir as suas Bíblias em Marcos, capítulo 1 e versículo 1. Marcos 1, versículo 1. Queremos falar um pouco sobre como Marcos desenvolve a doutrina de Jesus Cristo no seu Evangelho. Marcos 1, versículo 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Eterno Pai, estamos perante as suas palavras. A semente, Senhor, que não trará fruto a não ser que o Senhor abençoe a sua palavra e use-a para corrigir o seu povo, para encorajar o seu povo, para converter os pecadores. Pedimos, Senhor Deus, que enquanto gastamos tempo com Marcos, olhando para Jesus Cristo, que todas essas coisas e todas as suas promessas com a sua palavra sejam cumpridas. Amém. Qualquer um que entende as Escrituras entende que quando Adão e Eva caíram em pecado, a humanidade foi lançado no pecado. O pecado libertou uma força pervertida e mortífera e fatal no mundo que infecta e afeta todo homem e mulher neste lugar. Domina o ser humano de tal forma que a Bíblia fala que todo ser humano é escravo do pecado. A sua força, a força do pecado é tão grande que polui e influencia e desvia cada pensamento e cada palavra e cada ação dos homens e mulheres. O pecado tem essa força. E a poluição leva homens e mulheres a um ciclo de doença, tristeza, sofrimento, morte e inferno. E cada passo que o homem ou mulher leva em direção ao eterno inferno é acompanhado de tristeza e lamentação. A grande pergunta, então, tem como escapar do pecado? Tem como ser solto? Tem esperança de ser liberto do pecado? E a Bíblia nos dá a resposta. E a resposta é sim, tem um libertador, tem um redentor, tem um salvador e este é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Marcos, aqui em capítulo 1, versículo 1, ele abre o Evangelho falando o princípio do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é o propósito de Marcos, mas também é o propósito de Mateus, o propósito de Lucas e o propósito de João. 4 evangelhos, um só propósito: declarar ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador dos pecados e declarar que Ele veio e que Ele é o Filho de Deus. Todos esses 4 evangelhos levando nós a uma grande conclusão, gravado para nós em João 20, versículo 31. Tudo que foi escrito nos evangelhos, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. 4 documentos dando evidência, prova concreta que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador dos pecados. Ele vai reverter a maldição de Adão e Eva no jardim. Ele vai esmagar Satanás. E ele vai enviar Satanás e os seus seguidores
à eternidade no lago de fogo. Dele está escrito que enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Ele volta todas essas coisas para que sejam da maneira que deveriam ser. E ainda mais, ele dá novos céus e nova terra para os seus filhos. Agora, o que nós aceitamos como uma frase, talvez até óbvia, na verdade, poderia matar um cristão na época que foi escrito. Marco, ele escreve essa carta de Roma, o centro do grande império romano. E lá, o imperador Nero está crucificando e queimando vivo cristãos, acusando eles de serem ateus, de terrorismo doméstico, rebelião civil, e ainda mais ele fala, olha, foram os cristãos que acenderam o fogo, que destruiu 3/4 de Roma. Falando, a culpa é dos cristãos. E aqui vem Marcos, que escreve em Roma, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para nós é óbvio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas naquele tempo, quando você falava Filho de Deus, entendia-se o imperador romano. Ele dava comida aos famintos, ele protegia com as suas legiões, ele fazia todas essas coisas e as pessoas falam, não é mesmo que tem alguma coisa divino nele? Não é mesmo que ele representa uma divindade? E o imperador, ouvindo isso, falou, mas não é mesmo que eu sou? Olha essa citação que nós cavamos sobre o imperador César Galério Valério Maximiano. Escuta o que ele escreve sobre si mesmo. Palavras dele. O imperador César Galério Valério Maximiano, Augusto Invicto, Pontífice Máximo, Germânico Máximo, Egípcio Máximo, linguiça, tribuno do povo 20 vezes, Máximo Imperador 20 vezes, cônsul 19 vezes, pai da pátria, procônsul, Filho de Deus, César, Senhor e Deus. E vem aqui Marcos e fala, não, Jesus Cristo é Filho de Deus. O imperador falava, eu tenho o meu poder militar, eu tenho o poder sobre a vida e a morte no Coliseu, por isso eu sou o Filho de Deus. Por isso, eu sou divindade. Por isso, eu sou César, Senhor e Deus. E aqui vem Marcos e fala, não, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tem alguém aqui maior do que o imperador, que verdadeiramente é digno de toda honra e toda glória e todo o poder. E ele tem um poder ao seu alcance que César nunca vai ter. Então, hoje à noite, queremos considerar duas coisas. 2 atributos de Jesus Cristo que Marcos coloca em evidência. Que Marcos oferece para provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles são o poder de Cristo e a compaixão de Cristo. Então, para aqueles que estão anotando, 2 pontos hoje à noite: o poder de Cristo e a compaixão de Cristo. E Marcos, ele não desperdiça tempo, ele já entra com um senso de imediatismo e urgência que percorre o documento inteiro até o capítulo 16. E ele começa, o primeiro milagre de Jesus Cristo é o poder dele sobre os espíritos. Em versículo 23 de capítulo 1 está escrito, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele.
E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade, com poder. Ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Primeira evidência do poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, é justamente poder sobre os demônios. Versículo 34, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Novamente em versículo 39, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Marcos 3:11, também os espíritos imundos, quando o viam, prostraram-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. O povo judeu não entendia isso, o povo romano não entendia isso, o imperador com certeza não entendia, mas a teologia dos demônios é excelente. Tu és o Filho de Deus. Poder sobre demônios, vez após vez, semana após semana, dia após dia. Em Marcos 5, nós temos um caso que Marcos descreve com um pouco mais de detalhe. No versículo 1 de Marcos 5, entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual viva nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Agora, quando nós falamos de alguém ser possesso, todo mundo pensa, o espírito imundo precisa de um corpo para fazer a vontade de Satanás aqui no mundo. Mas não é isso. Não é isso. Desde Gênesis, nós vemos que Satanás e os seus demônios querem apagar qualquer evidência de Deus, especialmente o homem criado na imagem de Deus. Olha como Gênesis coloca em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Como é que o homem foi criado? Pó da terra. Por isso, nosso corpo precisa de vitaminas e minerais e tudo que é encontrado em coisas que brotam do solo. Mas, em Gênesis 3:14, nós temos a maldição de Deus sobre a serpente, Satanás. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és de todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O homem é formado de pó. O que alimenta a serpente? Pó. Por onde a humanidade vai a serpente atrás. Em capítulo 4, Abel é consumido. Capítulo 5, uma lista, uma tabela de nomes de homens que nasceram, tiveram filhos e foram consumidos. E nada mais diferente aqui em Marcos capítulo 5. Este homem possesso estava desesperadamente tentando destruir a criação de Deus. Mas olha o que acontece em Marcos 5, versículo 6. Quando de longe esse homem viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pula para versículo 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para os palmeirenses, para que entremos neles. E versículo 13 começa: Jesus o permitiu. Jesus o permitiu. Você lembra que o imperador falou: olha, eu tenho todo esse poder militar, eu tenho todo esse império enorme. Eu tenho poder sobre a morte e a vida no Coliseu, por isso eu sou filho de Deus, Senhor e Deus. Mas eles eram simplesmente aterrorizados pelas coisas que eles não podiam ver e tocar, o mundo espiritual. E aqui vem Jesus, justamente com poder e autoridade sobre as coisas que assustavam os imperadores na noite. Ele consegue controlar o que os imperadores não conseguem controlar. Jesus é rei, e todos os espíritos imundos obedecem ele imediatamente. Eles dobram o joelho, eles dão louvor a ele, e precisam da permissão dele para ir e vir. Jesus Cristo tem o poder que César nunca terá. Mas não é somente o poder sobre os espíritos que Marcos traz. Ele também mostra o poder sobre a natureza. Em Marcos 4, 35 a 37, está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para o outro margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Todo mundo pensa que o barco era muito pequeno. Mas barco de pescaria na Galileia, no primeiro século, nós temos preservados modelos deles. Eles vão dessa parede até essa parede, tem 1 metro debaixo da água, e eles são fortes. E esses homens não eram como você e eu, inexperientes. Eles estavam a vida toda no mar da Galileia, pescando e trabalhando desde a sua juventude. Eles sabiam que o mar da Galileia poderia ser um lugar violento e turbulento, onde as ondas chegam a 3 metros, onde tem vento com força de furacão, mas este temporal é diferente. Ele falava, era tão forte que eles são desesperados. Versículo 38, a desesperança deles: mestre, não te importa que perecemos? Nunca vimos alguma coisa assim antes, e estamos quase a morrer como um barco enorme e forte desses. E o que Cristo faz? Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ó César, o seu reino é grande, mas o reino de Cristo é maior. Abrange o mundo e o universo inteiro. Está escrito em Colossenses capítulo 1, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo, versículo 17, foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Marcos apresenta o poder de Jesus Cristo sobre os espíritos e sobre a natureza, e sobre a doença. Olhem em versículo 40 de capítulo 1. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Nós não entendemos lepra como eles entendiam no primeiro século. A lepra era uma sentença de morte lenta.
apareciam marcas na pele. Com o tempo, essas marcas se cresciam e se espalhavam e começaram a chegar na carne viva, que ficava infectado e começava a vazar todo o conteúdo do ser humano. E tudo que eles tocavam era impuro, não podia ir para o templo, não podia tocar em ninguém, eles eram lançados fora da comunidade. Você sabe como saber que um leproso estava chegando perto? Por causa do cheiro de fedor, de carne putrificada. Marcos capítulo 1. Como é que Cristo lida com isso? Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Em capítulo 2, Cristo, ele cura um paralítico. E o que ele fala deixa-nos maravilhados. Em versículo 5 de capítulo 2, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Não somente vou curar a enfermidade, como também vou refazer você de dentro para fora. Cura física e espiritual. Cristo tem esse poder de curar e perdoar os pecados. Capítulo 3, outro caso de Jesus Cristo, versículo 1. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, com o braço atrofiado. Não podia trabalhar, não podia ganhar o pão, não podia servir a Israel e a comunidade, marginalizado com uma vida cheia de dificuldades. E ele vai a Jesus Cristo e fala: olha, preciso de ajuda. Pula para versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Cristo cura de dentro para fora. Os músculos desse homem se tornaram flexíveis e fortes novamente. Os tendões começaram a ser mais elásticos, os nervos se refizeram tudo de novo. E o homem foi restaurado à utilidade, não somente para ele e para sua família, mas também para toda a comunidade de Israel. Como é que Cristo tem esse poder sobre todas essas coisas? Porque ele criou o corpo humano. Nós já limos, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele, nele tudo subsiste. O fato de você estar vivo aqui hoje à noite é pelo poder de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele foi quem te formou. Ele foi quem te deu a vida e o ar que você respira. Ele tem esse poder. Quantos Césares, ou Césares, não sei como falar o plural de César, e imperadores morreram cedo? Quantos foram derrotados por doença? E quantos triunfaram sobre a morte? Cristo tem o poder. E o poder é somente dele. Marcos 5, talvez um exemplo mais claro, versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Agora imagina essa doença, e admito que vai ser um pouco mais fácil para alguns aqui hoje à noite do que outros. Mas, basicamente, ela tinha um tipo permanente de menstruação, cólicas e anemia pela perda de sangue. Durou mais que uma semana, mais que um mês, mais do que 12 meses consecutivos. Jesus tinha 20 anos quando começou, e agora ele está aqui com 32, e essa doença continua a assolar ela. Nunca podia ir para um banquete, e festa de casamento proibido também, nem qualquer festa do povo de Deus. Se ela tocasse no marido, impuro, separado da comunidade. Se tocava nos filhos, impuro, separados.
Versículo 26. E muito padecera a mãos de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Quero avisar hoje à noite, que hoje à noite não é a propaganda para a Associação Médica de Galileia, tá bom? Mas eu gostaria de dar um pouco de contexto sobre essa frase aqui, que ela padecera a mão de vários médicos, gasto tudo que ela possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Vocês já pensaram qual é a receita médica para esse tipo de assolação, primeiro século? Nós sabemos, não precisamos imaginar. O Talmud foi escrito no período entre-testamentário, os 400 anos de silêncio. Você quer ouvir o que eles falam sobre como curar alguém com fluxo de sangue? Primeiro, pegue a goma de Alessandria com o peso de uma moeda de prata, um pouco de açafrão, um pouco de potássio, misture com vinho, ferve e dê para a mulher que tem fluxo de sangue beber. Se isso não der certo, apanhe 3 camadas de cebolas persas, ferve no vinho e dê para ela beber e diga, vá embora fluxo, vá embora fluxo. Se isso não der certo, coloque-a numa encruzilhada, dê um cálice de vinho para ela segurar com a mão direita e mande alguém para dar-lhe um susto, dizendo, vai embora fluxo, vai embora fluxo. Se isso não der certo, cave 7 valas, queime ramos de uvas neles, faça a mulher sentar e ir quicando de vala em vala, cada uma das valas, e a cada vez que assentar-se nela, que ela grite, vá embora fluxo, vá embora fluxo. Se isso não der certo, nós temos até a receita, e todas as receitas caso a primeira não funcione. Se isso não der certo, apanhe as cinzas de um ovo de avestruz em um saco de linho fino durante o verão, ou as cinzas de um ovo de avestruz em um saco de algodão durante o inverno, que ela carregue o saco e grite, vai embora fluxo, vai embora fluxo. Se isso não der certo, e vai, até ao ponto que eles pedem que ela é instruído a remover cevada do esterco de jumento com pinça e carregar por um mês. Isso é o nível de conhecimento médico no tempo. E essa pobre coitada tinha gasto tudo. E a única coisa que ela ganhou com isso era um pouco de vinho estragado, com potássio e cebolas de persa. Não surpreende, então, quando Marco diz, muito padecera a mão de vários médicos, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Olha como a narrativa retoma em versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, o sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Isso é Jesus Cristo, poder sobre espíritos, poder sobre a natureza, poder sobre a doença, física, interna ou externa, milagre após milagre, semana após semana, dia após dia. Jesus Cristo tem esse poder porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele consegue dar vida porque Ele é a vida. E cada milagre é uma revelação de Jesus Cristo, de quem Ele é. A manifestação é a comprovação da sua pessoa pelo seu poder, como Jesus Cristo, Filho de Deus. Tem tantas maneiras que Jesus Cristo podia demonstrar o seu poder, mas Ele sempre escolheu demonstrar o seu poder para libertar aqueles que estavam sofrendo, seja sofrendo de fome ou de possessão demoníaca, ou sofrendo com uma doença. Ele sempre faz isso. Isso mostra a compaixão dele.
lado a lado com o poder dele, é a compaixão dele. Então, é o segundo ponto. Agora, essa passagem da mulher com fluxo de sangue é um interlúdio miraculoso numa história maior. E a história maior começa antes da narrativa dela e continua após. Ela só interrompe. Marcos mostra ela interrompendo uma história maior. Forma um tipo de sanduíche e ela é o recheio. Olha em Marcos 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Olha como Cristo mostra a sua compaixão, sendo acessível. A acessibilidade de Jesus Cristo. Muitos líderes religiosos se isolam, colocam um monte de intermediários e secretários e procedimentos para falar com eles. Mas Jesus sempre estava nas estradas, e nos campos, e nas sinagogas. Sim, ele se isolou por um pouco para orar, mas de volta ele estava com a multidão. Essa multidão perseguia ele por onde ele ia, comprimia ele, restringia o movimento dele. Tinha noite que ele não podia dormir por causa da multidão, tinha dia que ele não podia comer uma refeição por causa da multidão. Mas ele estava lá. Ele estava com a multidão e ao multidão ele se revelou. Essa multidão, especificamente, em capítulo 5, é de Cafarnaum e 10 cidades circunvizinhas. E eles estavam esperando Jesus Cristo, não para obedecer o mandamento de Jesus Cristo. Eles estavam esperando Jesus Cristo porque eles gostavam dos milagres. Não tinha Netflix naquele tempo. Isso é uma coisa divertida de ver pessoas sendo curadas, demônios sendo expelidos. Eles não pensavam no eterno, somente no temporal. Eles eram os primeiros seguidores do evangelho de prosperidade. Segue Jesus Cristo que vai ter cura, vai ter bênção, vai ficar livre, mas nada sobre servir Jesus Cristo como filho de Deus. E no meio desse povo egoísta, farisaica, instável, tem duas pessoas que se destacam. A mulher que vocês já ouviram falar, mas olha em versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Homem rico, mulher pobre. Homem respeitado, mulher rejeitada. Homem que liderava a sinagoga, e ela foi excomungada por causa da sua impureza. Não tem nenhum âmbito social que essas duas pessoas se encontrariam, senão em Jesus Cristo. Marcos, Mateus e Lucas traz eles todos juntos. E Jesus é imediatamente acessível a ambos deles, sem intermediários. Eles vão lá, falam com Jesus Cristo, e esse homem implora por um milagre, em versículo 23, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salvo e viverá. Jesus foi com ele. Esse homem nunca tinha visto ressurreição. Ele não estava esperando, colocando a sua esperança na cruz de Cristo. Cristo não foi crucificado. Ele não estava esperando que a filhinha seria salva por causa da ressurreição de Jesus Cristo, porque Cristo ainda não tinha sido ressurreto. Mas ele depositou a sua fé inteiramente na pessoa de Jesus Cristo. E fala: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Nota também como Jesus demonstra a sua compaixão não somente na acessibilidade, mas a disponibilidade. Ele é acessível a ser tocado, as pessoas falar com ele, escutar as pessoas, mas também ele era disponível para dar de si mesmo, o seu tempo e sua energia, o seu esforço.
Versículo 24, Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Agora, imagina tentar fazer e andar em uma direção e a multidão está indo em outra. Mas Jesus vai. Sempre tem esse compaixão ao lado do poder de Jesus Cristo. Ele se faz disponível. Ele traz conforto, descanso e força. Mateus 14, deixa-me te dar alguns exemplos, como ele sempre coloca poder de Cristo e compaixão de Cristo junto. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Não precisa abrir. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitos e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Tanta compaixão no coração de Deus para aqueles que estão sofrendo, para a sua criação que está sofrendo as consequências dos seus próprios pecados. Agora, nós sabemos o que acontece no interlúdio, em Marcos 5, então vamos retomar a narrativa em versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe de sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O tempo que ele levou para resolver o problema dessa mulher era tempo suficiente para ser fatal para a menininha. E os mensageiros trazem e expressam a falta de esperança. Eles falam: por que ainda incomodas o mestre? Se ela estivesse viva, podia fazer alguma coisa, mas ela já morreu, já era. Não tem mais o que fazer. Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe de sinagoga: não temas, crê somente. No grego está escrito: não vai temendo, vai crendo somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Você acha que é sem propósito chamar Jesus Cristo quando a filhinha morre? Não é muito mais inútil e fútil e estúpido levantar-se alvoroço e choradeira quando ela já partiu? Esse é um homem abastado. E os funerais daquele tempo tão diferentes dos nossos. Você podia pagar grupos de mulheres para ir no seu velório, não o seu velório, mas o velório de quem você amava, para eles chorar escandalosamente pelo falecido. E então alguém tinha pago essas mulheres, tinha até grupos com nomes, que ainda temos os registros desses nomes, que iam de funeral em funeral, erguendo lamentação e outras coisas mais. E ele entra e fala: para. Versículo 40. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. É diferente quando tem uma visita na sua casa e você manda ele sair, e quando tem um cachorro na sua casa e você manda sair. O verbo que ele usa aqui é o segundo tipo. Ele bota eles para fora como cachorro. Mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. De novo, no grego, quando fala tomou o pai e mãe, é como uma galinha que aninha os seus pintinhos. Jesus Cristo foi lá com elas e tomou pela mão e levaram lá para cima. Agora nota como Cristo mostra a sua compaixão na acessibilidade e disponibilidade, mas agora na amabilidade. Ele podia ter vindo, feito um milagre e vazado. Mas olha como ele trata eles com tanta ternura e compaixão. Cristo entra na realidade deles de tristeza e lamentação, de caos, e ele traz com ele grande compaixão. Tomando-a pela mão, versículo 41, disse: Talita cumi,
que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Talitá quer dizer cordeirinha. Ele deu um apelido íntimo, familiar e bonitinho. Ele fala, cordeirinha, eu te mando, levanta-te. E o que acontece depois está escrito em Lucas 8,55. Voltou-lhe o Espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhes dessem de comer. Sua respiração voltou, a sua vida voltou, a sua alma voltou, o seu espírito voltou. Todo milagre que Cristo fez era milagre completo. Jesus Cristo podia ter curado ela de longe, como ele fez o servo do centurião. Ele não precisava ir à casa dele. Ele podia ter dito a Jairo, sinto muito, eu tenho muito o que fazer aqui, mas eu vou orar pela sua filha. Mas nós vemos que a compaixão de Cristo é sempre pessoal e direcionado. Esse é o nosso Cristo. Algumas pessoas pensam que Deus é uma força cósmica, indiferente, massivo, e nós podemos sobreestender o conceito que Deus não muda para pensar que Deus não muda nem mesmo quando está sofrendo. Ele é um tipo estoico, indiferente e fala, bom, problema seu. Mas não é isso que ele faz. Ele sente cada expressão de poder, cada expressão de graça, cada expressão de ira, todo poder glorificador, justificador, ele sente esse poder. E é pessoal. Ele não é distante, nem desligado. Ele não é insensível, no sentido que ele não tem conexão pessoal conosco. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo precisava dar a palavra do seu poder para que cada coisa nesse universo existisse. Ele pessoalmente sustenta tudo. Não vem falar para mim que você tem um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo, porque todos nós temos. Ou nós conhecemos Ele pessoalmente como Salvador, ou nós conhecemos Ele pessoalmente como justo juiz, lançando-nos no inferno. Marcos 5 termina numa nota um pouco estranha, admito. Versículo 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Desde capítulo 1, cada vez que tem milagre, cada vez que tem demônio falando Jesus Cristo, Filho de Deus, ele fala cala-te, quieto. É o que os teólogos chamam do segredo de Marcos. Por que Cristo não queria demonstrar a sua identidade quando os demônios estavam revelando? Por quê? Porque Cristo é muito mais do que um fazedor de milagres ou um grande professor. Ele é o santo, o Filho de Deus. E o Evangelho não está completo até que Jesus Cristo morre na cruz. É bem curioso que o primeiro ser humano que vê Jesus Cristo e fala, esse é o Filho de Deus, aparece lá no final do Evangelho, em capítulo 15. Você pode olhar lá, versículo 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. É na cruz onde o Evangelho é completo. Cristo, Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, morrendo na cruz como substituto dos pecadores e Deus aceitando o sacrifício dele. Por isso, Marcos começa com o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, mas o Evangelho termina só no final de Marcos.
você pode ver Jesus Cristo triunfar sobre demônios, triunfar sobre doença, triunfar sobre a morte. Mas se você não entende que Jesus Cristo triunfou sobre o pecado na cruz, pelos seus pecados, que Ele é o seu substituto e redentor, então você simplesmente não entendeu o Evangelho. Por isso, Paulo foi tão enfático quando ele escreve: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo tempo que nós pudéssemos gastar nas suas escrituras. Estamos gratos, Senhor, pela bênção de acompanhar a obra do teu Filho na Galileia, de ver esse homem com o coração quebrantado, essa pequena também, na fé em Cristo, e essa mulher com a expressão da sua fé em Jesus Cristo. Estamos gratos, Senhor, que a palavra de Deus é viva e eficaz, que significa a mesma coisa agora do que significa lá atrás. Te damos graças, Senhor, pela obra que está fazendo em nossas vidas, pelo poder sobre nós e sobre as nossas vidas que o Senhor tem exercido, tanto para nos corrigir, como também para nos apoiar. Te damos graças pelo seu poder desde a eternidade em nos escolher, Senhor, em mandar o seu Filho, em nos regenerar pelo teu Espírito, nos transformar e agora nos santificar e um dia nos glorificar. Senhor Deus, nós te damos graças por causa de Jesus Cristo, seu único Filho. Amém. Pastor Tiago.